Hoje eu quero falar de 3 filmes que foram hits do suspense nos anos 90, que eu assisti entre meus 20 e 30 anos, que estão disponíveis nos streamings, e eu acho que você vai gostar de rever ou assistir pela primeira vez esses clássicos. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos aos filmes de suspense. Em 1993, eu completava 23 anos de idade e era lançado o filme Malícia, que agora está disponível no Prime Video. Tem uma nota 6.5 e um elenco estelar que eu já falo em detalhes. O que eu queria começar a destacar aqui é o Aaron Sorkin, roteirista. Fez o roteiro desse filme e a partir daí ele vai para um número incrível de roteiros e direção de filmes super bem recebidos pelo público e premiados. O Sete de Chicago, Questão de Honra e A Grande Jogada são exemplos desses filmes assinados pelo Aaron Sorkin e que dão aí um grande incentivo para a gente assistir Malícia, se ainda não assistiu. E quem assistiu lá na década de 1990, é uma grande oportunidade de rever esse filme surpreendente. O Andy é vivido pelo Bill Pullman. Ele é o diretor de uma escola de ensino médio ou é uma faculdade. Ele é o reitor dessa faculdade. Não deu para eu entender esse detalhe, mas não importa. Ele é casado com a Tracy, vivido pela Nicole Kidman. A Tracy, por sua vez, dá aula de artes numa escolinha de crianças. Eles são casados, não devem ser casados há muito tempo, eles estão naquela fase de lua de mel, recém-casados talvez, e compraram uma dessas mansões estilo vitoriano. Porém, essa casa gigante que eles compraram exige um monte de reformas e a grana deles está meio curta, e assim começa a história, esse casal feliz que está tentando reformar essa baita mansão que comprou. O Jed, vivido por Alec Baldwin, quando era bem bonito, ele encontra o Andy no elevador e percebe que eles se conheciam no ensino médio, eram amigos. Hoje o Jed é um cirurgião super famoso e que tem aquela síndrome de Deus, porque ele se acha muito bom, ele é bom, mas ele se acha muito melhor ainda. Enfim, e aí a história deles vai se cruzar além desse encontro no elevador, porque, por outro lado, a escola ou faculdade onde o Andy trabalha está sofrendo uma coisa terrível. Garotas estão sendo mortas violentamente, elas são violentadas e mortas, e a última, acabou de acontecer o problema, ela foi salva, e é o Jed que vai conseguir operá-la. Tem rompimento de fígado, é uma agressão super forte, mas ele consegue salvar essa garota. E então o Andy, por outro lado, ele tá com esse problemaço na mão dele, a faculdade dele tem um criminoso em série, e é nesse ponto aí que vocês vão ver a Gwyneth Paltrow, super jovenzinha, que é uma das alunas dessa faculdade. Assim, a história desses 3 personagens vai se unir e preste atenção em todos os detalhes. O roteiro do Aaron Sorkin é perfeito, tudo é uma pista para a grande reviravolta, para as grandes surpresas que você vai ter durante esse filme. São algumas reviravoltas, mas afinal, a que acontece na última cena é bem divertida. Não perca, se você não assistiu, aproveite para assistir. Se você viu, como eu, lá na década de 90, assista de novo, você vai se divertir. Risco Duplo foi lançado em 1999, tem uma nota 6.5 no IMDb, está disponível na Netflix, eu super recomendo, se você já assistiu ou se não. Se não, é fundamental que você assista. A gente tem a Ashley Judd, vivendo a Libby, uma esposa feliz, casada com o Bruce Greenwood, que vive o Nick. Eles são casados e têm um filhinho fofo,
são bem ricos, sabe desses ricos que têm obra de arte em casa? É nesse nível, moram meio que numa casa super afastada, tem iate e assim vai, ou veleiro, melhor dizendo, acho que é um veleiro que eles têm. E aí a história começa. A Libby e o Nick têm uma noite romântica no veleiro da família, porém eles dormem e quando a Libby acorda no meio da noite, o barco tá cheio de sangue, meio à deriva e o marido dela sumiu. A polícia chega, a guarda costeira e, enfim, eu já vou adiantando aqui, porque isso acontece nas primeiras cenas. Ela vai ser presa, acusada pelo assassinato do marido, já que ela não lembra de nada, mas a faca toda ensanguentada estava na mão dela, com o sangue do marido. Enfim, o corpo desaparece, ela vai presa. E aí vai acontecer um monte de coisas ali na cadeia e tal, mas ela vai ter liberdade condicional depois de uns bons anos na prisão. E aí o Tommy Lee Jones entra na história como fiscal da condicional dela. O nome Risco Duplo é uma tradução que eu acho um pouco estranha, porque o título em inglês faz menção a um recurso jurídico usado nos Estados Unidos, mas vocês vão entender isso bem rápido. A história é bacana, é eletrizante, tem essa reviravolta e te leva para New Orleans. É um filme que você vai gostar bastante. Uma atmosfera sombria e tensa cerca O Colecionador de Ossos, de 1999, disponível na Netflix. A nota, acho que é 6.7, agora até me esqueci, mas acho que é 6.7, é um pouquinho maior do que os dois filmes anteriores. E aqui a gente tem o Denzel Washington, tetraplégico, um ex-detetive que está preso à cama porque sofreu um acidente. Isso você descobre nas primeiras cenas. E é tetraplegia, ele consegue mexer um pouquinho a cabeça e um pouquinho os dedos, só isso. E logo é a Angelina Jolie que vai entrar nessa história como uma policial novata que, enfim, consegue ter um desempenho excelente numa cena de crime horrível e chama a atenção do Denzel Washington, que a chama, né, o Lincoln, ele vive o Lincoln, o policial Lincoln, que a chama para ajudar na investigação desse crime que ela acabou detectando, acabou ajudando a marcar bem a cena do crime, e é um assassino em série. E ela vai fazer essa dupla inusitada com o Lincoln. Os dois primeiros filmes têm reviravoltas mais criativas, mais surpreendentes, provavelmente. Tem uma atmosfera mais leve. O Colecionador de Ossos é o mais pesado deles. O clima de tensão, o lado sombrio é muito mais forte. E acho que tem reviravolta também, tem surpresa, mas acaba sendo amenizada por esse clima pesadão e essa iminência de que algo terrível vai acontecer. Enfim, esses filmes da década de 1990 são excelentes, disponíveis tanto na Netflix como na Amazon Prime. Se fosse vocês, se já assistiram, eu repetiria a dose porque vale a pena. Eu já assisti várias vezes todos eles e não me canso de assistir. Se você que é jovenzinho e ainda não assistiu, acho que você vai se divertir, além de ter um flashback de como foi a vida nos anos 90. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.